O Me Chama Que Eu Vou hoje começa de uma maneira bem esportiva. Daqui a pouquinho tem uma reportagem especial do nosso Pimba. Nós colocamos ele para uma aula de boxe. Meu Deus. Será que o cara leva jeito para isso? Dá uma olhadinha nesse trecho aí. Convido vocês a assistirem juntinhos conosco. Veja aí. Óbvio que o boxe não é só força, pancadaria, agilidade, claro que não. É também técnica. E técnica é aprendido com o quê? Com repetição, a repetição dos golpes. Só que pra mim, repetir 10 vezes o mesmo exercício, impossível. Impossível. Eu não aguento fazer isso. Feller Everton Guimarães, pois é, a começar pela roupa do meu amigo, que parece que saiu de casa e esqueceu de deixar o pijama em casa, não é isso? A pergunta que não quer calar, será que ele apanhou muito lá nessa matéria Eu de fico boxe? pensando numa luta do Pimba com o Mike Tyson. O Mike Tyson come a orelha dele, ele vai usar óculos como depois? Não tem jeito de apoiar, né? Não, o Pimba, convivendo com ele aqui na redação da Band, me lembra muito as minhas cachorrinhas. A Jujuba e a Cacau são duas meu Deus do pinchers. céu, aí. Agora eu vou explicar porque ele me lembra as minhas cachorrinhas. Porque elas são bravas, rapaz. O Pincher acha que é muito bravo, né? Não tem tamanho. É o caso do Pimba. Ele é bravo, mas não tem tamanho. É verdade. Pois é, essa reportagem completa daqui a pouquinho. Agora, Jacques, Oi. Você sabe se ele machucou? Pois é, eu tô na expectativa aqui para ver o final dessa história. Eu não encontrei com ele depois que realizou essa reportagem. Mas tomara que não, vamos torcer para que não, né? Mas com toda certeza, uns bons soquinhos ele deve ter levado lá, né? Bom trabalho, Jacques. Legal, um abraço para você. Para você de casa, conversa séria a partir de agora. Me chama que eu vou. Pede licença para entrar na sua casa, para te fazer companhia e, mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência de todos os dias. Você que acompanhava o Golaço, te peço também que continue conosco aí, nos dando prazer da sua atenção, da sua companhia também, tá bom? A gente já começa o programa com uma notícia triste. Muita comoção e revolta no velório de João Gabriel Camargo, de 25 anos. O jovem foi morto enquanto voltava de uma viagem de ônibus de Poços de Caldas, no sul do estado, aqui para a capital mineira. O ônibus em que eles estavam foi assaltado e, após tropeçar no pé da vítima, o suspeito deu um tiro na cabeça do rapaz, que morreu ainda no local. É o que você passa a acompanhar a partir de agora, nessa reportagem feita por Kione Rodrigues. Cerca de 300 pessoas, entre familiares e amigos, acompanharam o velório e enterro de João Gabriel Camargos de Paula, de 25 anos. Uma fila enorme se formou no cortejo. À frente, a namorada do jovem, a também engenheira Atena Chaves, de 23 anos. Ela está em choque ainda, né? Não é de se espantar, eles namoram há muitos anos, já estavam, há um mês estavam morando juntos em Poços de Caldas. Ela conseguiu ser transferida para a mesma empresa que ele, lá em Poços de Caldas, então eles estavam construindo uma vida juntos, né? Ela está estarrecida, da mesma forma que minha família. Os pais dele jamais imaginaram que um menino que tinha um futuro tão promissor, que só trazia alegria para a família, em questão de poucos segundos, ia acabar com a vida dele, né? Emocionados, amigos de faculdade da vítima fizeram um apelo. Espero justiça. Espero que as coisas mudem na raiz. Não só peguem ele hoje e daqui a 2 anos ele seja solto cometendo outros crimes e matando outras pessoas. E não só esse cara que matou o João. Vários que tem espalhado aí no nosso país. Eu, como um amigo do João, como a voz hoje que pode estar perante vocês, pedir que seja feita a mudança, que seja feita a justiça. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil de Lavras, com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Belo Horizonte. Segundo Yara Camargos, delegada e prima da vítima, algumas testemunhas fizeram a descrição do suspeito. O autor seria uma pessoa de estatura muito alta, em torno de 1,90 m, um rapaz de compleição negra, uma cor da pele escura, né? Uma pessoa magro, longilíneo, e algumas das testemunhas relataram que é uma pessoa que tem um semblante muito sombrio,
que tem uma aparência muito pesada, não é uma pessoa saudável, digamos assim, né? Tava com uma calça jeans escura e um boné branco. E aparentemente utilizou um revólver prateado com alguns detalhes brancos. O casal saiu de Poços de Caldas, no sul de Minas, com destino a Belo Horizonte, onde iriam comemorar o aniversário da jovem. Mas os planos foram interrompidos logo depois de uma parada de ônibus em Perdões, onde um dos passageiros anunciou um assalto. A vítima levou um tiro na cabeça após o bandido tropeçar no pé dela e morreu alguns minutos depois. Antes de descer do ônibus, o suspeito ameaçou o motorista, que se viu obrigado a dirigir sem parar até BH. Para os amigos, o que fica é a sensação de impunidade. Está acontecendo uma inversão de valores na sociedade. Acho que nós estamos com medo e quem tem que ter medo são os bandidos. Essa impunidade, essa falta de justiça que tem acontecido, as pessoas, às vezes, a polícia faz o seu trabalho, prende um criminoso, mas aí ele fica 3 anos. Quantos exemplos a gente não tem disso? Então, assim, a gente perde o nosso direito de ir e vir. Na hora do almoço, você está aí na sua casa, tranquilo, e aí, de repente, começa o programa e a gente tem que mostrar isso aqui. A gente tem que dar essa triste notícia. Um rapaz jovem, engenheiro químico, 25 anos, e desse ofício, dessa profissão de engenharia química, eu entendo quem são esses profissionais, porque eu trabalhei durante 10 anos com engenheiros químicos. É uma profissão muito difícil, uma profissão que exige muitos anos de estudo, muita dedicação. Um cara com 25 anos e ser assassinado dessa forma. O que me chama a atenção é que ele se preparava para entregar os objetos. Esse cara estava dentro do ônibus, voltava para cá, saía da cidade, vinha para Belo Horizonte para comemorar o aniversário da namorada. 25 anos. Um futuro todo pela frente. E aí a gente fica aqui repetindo esse mesmo discurso. Você observou ali, as pessoas estão pedindo justiça. Mas quando que essa justiça vai vir? Quando que ela vai chegar? O bandido, intolerância zero. Para o bandido foi assim. Tropeçou em mim e não gostei? Pum! Abro a arma, atiro na cabeça do cara e mato um cara de 25 anos. Não me interessa quem é ele. Não me interessa quem é a família dele. E aí o contrário, o revés dessa história, sabe qual que é? É que a nossa justiça não tem a tolerância zero com bandidos. E tem que ser assim. Para o bandido tem que ser tolerância zero. O cara comete um crime, tira uma vida, é um absurdo. Tirar uma vida, ele destruiu uma família inteira. Ele destruiu a namorada do cara. Imagina como é que essa menina está agora. Morreu nos braços dela. 25 anos, jovem, cheio de esperança, vinha para cá por um motivo de alegria. E no meio do caminho encontra um bandido, um marginal, que não justifica o que fez. Esse cara tem que ser preso. O que esse cara merece? O que um cara desse merece? Desculpa, com toda sinceridade. Na hora do almoço, eu digo para você, uma pessoa assim merece viver? Se ela merece viver, ela tem que viver, sabe como? Dentro de uma jaula, enjaulada. É assim que ela tem que viver, que é revoltante. Deixa eu mostrar um outro exemplo de violência. Olha, um exemplo de violência brutal, de ignorância, de que não dá nem para chamar um ser humano. Um jovem foi morto a tiros na noite de ontem no bairro PTB, aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homicídio teria ligação com o tráfico de drogas. A vítima é filha de um policial. A família, gente, ficou arrasada. Quem esteve lá foi o repórter Almir Moura e traz as informações pra gente. Almir. As lágrimas no rosto de William representam a dor pela perda do filho. O jovem é mais uma das vítimas do tráfico de drogas na região metropolitana de Belo Horizonte. Envolveu no mundo das drogas, o que a juventude toda está hoje, né? Nós não podemos fazer nada, corremos atrás de autoridades, as autoridades, a situação que o nosso país está, né? Omissas de muitas coisas, e a juventude vai nisso aí. O homicídio ocorreu na rua Itapi, região do PTB em Betim, onde morava o jovem. Moradores do bairro que não quiseram gravar a entrevista ficaram assustados. Segundo a polícia militar, William da Silva Júnior, de 17 anos, tinha sido apreendido várias vezes aqui em Betim. De acordo com o pai da vítima, o jovem estava envolvido com o tráfico de drogas há pelo menos 3 anos. Fiz o que eu pude, eu fiz o possível e o impossível. Eu não tenho um pingo de remorso do que eu pude fazer. O que eu pude fazer para ele, eu fiz. Constantemente, né, ele era ameaçado por facções rivais, né, principalmente do bairro Paulo Camilo,
E ele já foi vítima de atentado, né, de homicídio por pelo menos 4 vezes. E os principais que se apontam são justamente o pessoal do bairro Paulo Camilo. Além do pai, a mãe da vítima foi também até o local do homicídio. Ao reconhecer o filho, ela ficou em estado de choque. O outro rapaz que a gente mostrou na reportagem anterior tinha 25 anos, esse aí tinha 17, era o menor. Dá para imaginar, você que está em casa na hora do almoço, o sentimento de uma mãe, na hora que vê o filho dela ali crivado de balas, e ela estender a mão dizendo assim: filho, queria ter feito alguma coisa para você, mas foi tarde demais, foi tarde demais. Por isso é que aqui a gente não cansa de bater nessa tecla de valores que são a família, de você cuidar dos seus filhos. Né? A gente vê muitas frases assim: o Ministério da Saúde adverte. Aqui vai o recado. Eu vou falar diferente para você. O Ministério da Família adverte. Cuide de seus filhos para que no futuro você não veja e não tenha que passar por essa situação aí, olha, de constrangimento, de dor, de mágoa, ferida. Essa mulher está ferida na alma. Quem que vai tirar essa dor dessa mulher aí, gente? 2 crimes banais. Banais. Eu tiro a vida de uma pessoa por nada. Por nada. Gente, eu sinceramente, o dia que eu parar de me indignar com essa situação aí, sinceramente eu paro de fazer, eu paro de ser jornalista, eu desisto da minha profissão, eu vou me indignar sempre. A nossa justiça precisa rever os seus próprios conceitos. O cara mata, tira a vida de uma pessoa de forma banal, e daí a 2, 3 anos, como disse o rapaz ali, 2, 3 anos ele está na rua. E aí sai da rua, a penitenciária, onde ele ficou, não ressocializa essas pessoas, e aí elas voltam, cometem novos crimes, praticam novos assaltos. Sabe por quê? Porque essas pessoas escolheram viver na marginalidade. Essas pessoas não mereciam nada. Esse negócio de sair no final de ano, esse negócio de ter acesso a uma série de coisas, elas deviam ser privadas de uma série de direitos. O preso perde o direito de ter direito. Sabe por quê? Olha a mãe, gente, olha essa mãe. Essa imagem aí, como é que você de casa vê uma imagem dessa? Se fosse a minha mãe, a sua mãe. Se coloque no lugar dessa família. Você viu o pai dizendo ali: fiz tudo o que eu podia. Então eu tenho para dizer para você de casa: às vezes você acha que está fazendo tudo pelo seu filho, é pouco. Cuidado, acompanhe seu filho. Vamos mostrar mais um crime? Olha só, essa segunda-feira a gente tem isso para mostrar para você. Mais um crime bárbaro chocou a cidade de São Joaquim de Bicas. Um adolescente, imagina de quantos anos? De 17 anos, esse matou a pauladas o próprio avô. Gente, e após sabe o quê? Uma discussão, acredite. Veja a reportagem. O crime aconteceu nesta rua tranquila do bairro Tereza Cristina, na cidade de São Joaquim de Bicas. O adolescente de 17 anos chegou em casa nervoso e logo depois de uma discussão começou a agredir os avós. Vendo esse monte de madeira ali, pegou o cartão, desceu lá embaixo e ela tá lá na delegacia de Betim. Aí deu paulada nele. Quando ele deu uma paulada no meu esposo, aí meu esposo juntou ele e eles entrou em luta mesmo, ali no passeio. Ele pegou o pau de novo e na hora que ele caiu, ele fez fazendo assim, batendo, e eu gritei. Bateu outras vezes, então? Outras vezes. As agressões começaram dentro da casa da família. Ainda há marcas de sangue no chão e no pedaço de pano que está em cima da mesa. O adolescente estava muito agressivo. Ele chegou a quebrar o vidro desta porta. Ele usou um pedaço de madeira semelhante a esse daqui para agredir a avó e o avô. O homem, de 74 anos, acabou caindo do lado de fora do portão. Ele veio em cima de mim, ele partiu em cima de mim, aonde que eu acudindo, tentando acudir o meu esposo, o avô dele. Aí ele me deu uma paulada aqui, e outra aqui, e outra aqui, ó. Geraldo Viegas chegou a ser socorrido no hospital regional da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O adolescente foi apreendido pelos militares ainda no local do crime. Existiam históricos já no passado aí, que ele tinha passagem pelo Conselho Tutelar, já havia advertências na escola, já havia denúncia de que ele era usuário de drogas. Foi apreendido no local do crime, flagrante de ato infracional, e foi conduzido à autoridade policial. Dona Geralda conta que criou o neto desde pequeno e que ele teria um envolvimento com drogas. Agora ela tem medo que ele possa voltar para casa.
Eu não sei o que pode acontecer comigo, mas o meu filho que está aqui. A senhora tem medo? Eu tenho medo porque ele é agressivo demais da coisa. Ele é agressivo igual a mãe dele, mas o padrasto e o pai dele. A família do idoso está indignada. Mais de 12 horas depois do crime, o corpo ainda não foi liberado do hospital. Eu de 6 horas ontem da noite até agora o corpo está lá. 6 horas já vai fazer 24 horas e nada resolvido. Nós ligamos para lá, eles falam carta quebrada e fica nesse jogo puro, entendeu? Bom, gente, o corpo já foi liberado. Felizmente já foi liberado para que a família possa então fazer o seu enterro. Triste, triste. Na primeira reportagem, um jovem de 25 anos foi assassinado. Na segunda, um jovem de 17 anos, o menor, foi crivado de balas. A mãe foi lá chorar para ver o que podia, né? Se é que tem choro, se tem lágrima ali. Para ver uma situação daquela, não há estômago que aguente. E agora, um terceiro caso. Um adolescente de 17 anos que matou a pauladas o próprio avô após uma discussão. Um senhor de 77 anos. Gente, com 15, com 14, com 13 anos, com 15 anos. Eu ainda brincava, ainda andava com os meus amigos, ainda andava de bicicleta. Não tinha maldade nenhuma para a vida. Hoje, com 12 anos, com 13 anos, o que a gente vê é que um adolescente, se não é acompanhado pelos pais, não tem uma orientação correta, um direcionamento, ele rapidamente, por influência de amigos, ele segue por um caminho errado, por um caminho torto. E o final é esse aí que você está vendo. Matar o próprio avô, 77 anos, um homem indefeso de 77 anos. O que é isso? Droga, violência, tristeza. Gente, deixa eu pedir um favor para vocês. Aliás, eu vou te prometer uma coisa aqui no programa ao vivo. Eu vou atrás de um especialista. Eu gostaria de pedir à produção que fosse atrás de um especialista em segurança. Para a gente saber desse especialista o que pode ser feito para a gente acabar com essa violência. Não dá para toda segunda-feira a gente chegar aqui no programa e se deparar com essas cenas aí. Jovens de 17 anos, o que está faltando na nossa sociedade? A sociedade perdeu a fé? A sociedade perdeu a esperança? Nós vamos ficar aqui passivos, de braços cruzados, vendo e narrando essa violência sem tamanho e de forma tão brutal, tão boba, tão ignorante, tão idiota. Chega disso, gente. Olha, pedi para a produção do programa, então, para que eu possa conversar agora à tarde com um especialista em segurança, para que a gente possa saber. Eu prometo para você de casa que amanhã eu vou trazer esse bate-papo aqui com esse especialista em segurança, para a gente saber, como o rapaz da primeira reportagem disse, o violento está ficando do lado de fora como se sentisse livre. E nós, cada vez mais, presos, com medo, com insegurança. Essa senhora já apanhou, está com medo do neto dela voltar lá e terminar com a vida dela também. Como é que vive desse jeito? Olha só, uma missa marcou um mês da morte da argentina assassinada pelo marido aqui na capital mineira. Veja. Um mês após a morte da filha e do nascimento do neto, a argentina Silva Graciela Vergara ainda busca respostas sobre o assassinato. Quero justiça, eu quero que o assassino ganhe caveira, entendeu? Muitos anos. Muito emocionada, ela conta como tem sido os dias ao lado do neto, o pequeno Mateus Santiago, que permanece internado em estado grave no CTI do Hospital Júlia Kubitschek. Estou cuidando dele, pego da mão dele, faço carinho na cabeça dele, canto para ele, falo que todo mundo chama ele, todo mundo ama ele. Quando ele sai daí, vão fazer uma festa, todo mundo fala, sabe? Então ele já é muito amado por todo mundo. Pelo descanso da filha e pela vida do neto, Silvia mandou celebrar uma missa na Igreja de Lourdes, na região centro-sul da capital. A homenagem também vai acontecer no país de origem da família. Maria Silvina Perotti, de 33 anos, estava grávida de 7 meses e foi assassinada com 2 tiros no domingo de carnaval. O principal suspeito é o marido dela, que foi preso depois de ser reconhecido por 2 testemunhas, mas ele pagou fiança e foi liberado. E a gente continua aqui esperando justiça. Vão montar uma ONG juntos? Mães que choram? O que você acha? Mães que choram, que não encontram justiça, que estão batendo nas portas das delegacias pedindo justiça, que estão batendo nas portas das assembleias, das câmaras municipais, pedindo para que leis sejam feitas de forma correta. Leis punam os bandidos, para que o bandido não ache que ele de fato vai ficar impune. Porque enquanto o bandido tiver a sensação de impunidade, eu tiro a vida de uma pessoa, 3, 4, 5 anos depois eu estou livre, o que me importa? O que me importa?
Agora, quem é que vai pagar o prejuízo emocional? Eu não estou falando nem de dinheiro, não. O prejuízo emocional dessa mãe que também chora. Quem é que vai pagar? Ela vai ser a mesma pessoa daqui pro resto da vida? E essa criança que ficou? Justifica a violência? Outro dia eu estava pegando um dado de que o Brasil ocupa a 12ª posição no mundo em violência contra a mulher. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentadas no Brasil. 2 minutos. Passaram-se 2 minutos, 5 mulheres foram vítimas de violência. E detalhe, 70% dos casos, sabe quem são os violentos? Sabe quem são as pessoas violentas? Os maridos e os próprios companheiros, os covardes. Porque bater em mulher é covardia. E as mulheres temerosas, com medo dessa violência que acontece dentro de casa, infelizmente, fica desse jeito, silenciosa, até que a morte chegue. E aí não tem mais jeito. Olha, deixa eu dar uma aliviada, chega de violência, né? Daqui a pouquinho tem uma reportagem especial do nosso agente Pimba, o nosso Pimba, gente. Nós colocamos ele em uma aula de boxe. Dá só uma olhada em um trechinho dessa reportagem para aliviar um pouco, porque tá pesado o programa, viu? Veja aí. Óbvio que o boxe não é só força, pancadaria, agilidade, claro que não. É também técnica. E técnica é aprendido com o quê? Com repetição, a repetição dos golpes. Só que pra mim, repetir 10 vezes o mesmo exercício, impossível. Impossível. Eu não aguento fazer isso. Já já essa é a reportagem com Pimba especial para dar uma aliviada na hora do seu almoço, né? Tem que ser um momento gostoso em família. Aproveite muito esse momento mesmo, porque ele é pra lá de especial e ele é a essência da vida, família. Não deixe isso de lado nunca. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta com muito mais coisa boa, tem os abraços. E aqui o Me Chama Que Eu Vou é assim, um programa feito por você e também para você. Até já.